nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Cegos no entendimento. Esse é o tema da mensagem. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, e na sequência, capítulo 4, de 1 a 5. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, e a sequência, capítulo 4, de 1 a 5, diz assim a palavra do Senhor. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Esses versículos, por enquanto. A pregação dessa noite, ela é uma continuidade da palavra que foi ministrada pelo presbítero André no nosso acampamento na sexta-feira à noite, na primeira ministração que nós tivemos no acampamento. O tema base do nosso acampamento é buscar, conhecer e contemplar. Foi esse o tema que nós desenvolvemos. E o versículo base era justamente 2 Coríntios 3,18, esse versículo que nós acabamos de ler. E Paulo diz algo interessante. Todos nós com o rosto descoberto. Precisamos entender um pouco. Eu vou pegar o gancho na pregação do presbítero André e trazer um pouco para a igreja. Descoberto ou desvendado, o rosto sem o véu. Descoberto de tudo o que nos impede de entender, de compreender, de contemplar a glória do Senhor Jesus Cristo. Descoberto de todas as barreiras espirituais, dos enganos, dos sofismas, das ideias preconcebidas, para que a gente possa contemplar a glória, a essência do Senhor Jesus Cristo. Os nossos olhos, nossos rostos têm que estar descobertos, descortinados, para que a gente possa compreender. E nós sabemos que isso só é possível através de uma ação do Espírito Santo, para que remova a venda espiritual que impede de compreender a obra, o sacrifício e de contemplar a glória do Senhor Jesus Cristo. Paulo estava dizendo isso para a igreja. Olhando para a sua imagem, a todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, olhando para a imagem do Senhor Jesus Cristo, olhando para a essência do que foi a vida do Senhor Jesus Cristo e do que é a presença do Senhor Jesus Cristo. Contemplando essa glória, nós somos transformados. Olhando para Cristo, nós somos transformados. Mas, amados, não é um simples olhar, que você olha de uma maneira rápida, passageira, quando a gente vai diante de um espelho, se arruma e sai. É uma contemplação. É um olhar constante, contínuo na vida do Senhor Jesus Cristo. A vida de Jesus, ela está exposta nos 4 evangelhos e em boa parte do que Paulo escreveu. Quando nós conhecemos a palavra, nós conhecemos como foi a vida, a essência dos ensinamentos de Cristo. E quando nós contemplamos a quem de fato é o Senhor Jesus Cristo, na plenitude da sua divindade, Ele veio como homem, mas era também 100% Deus.
Quando nós contemplamos e nós olhamos e trazemos para a nossa vida, Paulo diz aqui, nós somos transformados. Aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos é o que vai fazer essa transformação. Eu olho para Cristo e vou sendo transformado, de glória em glória, à imagem de Cristo. Isso, amados, resulta numa transformação completa da nossa vida. A palavra, o texto, se fosse lido literalmente, seria dito dessa forma: estamos sendo transfigurados. Transfigurados. Jesus Cristo um dia se transfigurou. Pedro, Tiago e João viram o Senhor Jesus transfigurado no monte. Quando nós contemplamos a Cristo, nós somos transfigurados, nós vamos sendo transformados. Olhando para a glória de Cristo, nós vamos sendo mudados, olhando para a sua imagem, absorvendo o que Ele é. Absorvendo o que Ele é. Isso é um significado de contemplação. Absorver, trazer para dentro aquilo que o Senhor é. E o próprio Senhor, Ele diz, Jesus, Ele afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. E o que é a verdade? Ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. Contemplar a Cristo não é ficar simplesmente olhando uma imagem de Cristo feita por mãos humanas, não é isso. Contemplar a Cristo é olhar para Ele, é olhar para a essência de quem Ele é. Se Ele diz: eu sou o caminho, você deve seguir esse caminho. Há uma ação. Eu não posso dizer que eu sou cristão se eu não estou andando nesse caminho. Se eu não tenho uma ação, uma atitude na minha vida que identifica que eu caminho nos mesmos passos que Jesus caminhou, que eu imito a vida que Jesus teve e aquilo que Ele ensinou. Então Ele diz: eu sou o caminho. Contemplando a Cristo, eu preciso demonstrar através da minha vida, das minhas atitudes, que de fato eu sou um discípulo, um seguidor de Cristo. Ele diz: Ele é a verdade. Contemplando a Cristo, nós vamos conhecer o que é a verdade, e Ele próprio diz: a palavra é a verdade. Conhecereis a verdade e você vai ser liberto de toda cegueira, de toda venda que impede de um caminhar íntimo na presença de Deus. E Ele diz: eu sou a vida, a verdadeira fonte de vida. Contemplando a Cristo, nós entendemos que Ele é a verdadeira fonte de vida e que somente através dEle nós temos vida eterna. Um dia o nosso tempo de vida aqui nessa terra termina, mas aqueles que creem em Cristo, que o receberam como Senhor e Salvador, que contemplam a sua glória todos os dias, terão vida eterna. É isso que nós entendemos quando Ele diz: somos transformados de glória em glória. O resultado dessa transfiguração resulta no final na nossa glorificação, na glória eterna, quando nós estivermos na presença de Deus. É um processo contínuo. Começou na nossa conversão, mas ele vai se aprofundando e crescendo cada dia mais. Quanto mais eu contemplo a Cristo, quanto mais eu olho para Cristo, quanto mais eu conheço quem foi Cristo, quanto mais eu sigo a Cristo, eu vou sendo transformado. Alguém pode dizer que é convertido e não teve transformação? Eu digo, é uma grande mentira. Essa conversão a Cristo nos leva a uma transformação de vida, a uma vida diferente, a um comportamento que vai sendo mudado. Alguns têm essa mudança bem rápido, tem um crescimento espiritual muito rápido. Outros são mais lentos, mas o que não pode acontecer é uma estagnação. Conheceu a Cristo, recebeu a Cristo, passou pelo batismo, diz que é de Cristo, mas não teve mudança na vida. Não mudou nada, continua do mesmo jeito. Aqui na igreja é uma pessoa, lá fora é outra. Então esse realmente de fato não conheceu a Cristo. Mas partindo desse princípio que nós entendemos que somos transformados por aquilo que os nossos olhos contemplam. Se você contempla Cristo, você vai ser transformado à imagem de Cristo. Então, entenda esse princípio. Aquilo que os nossos olhos contemplam é o que nós somos, é o que nós seremos. Transformados àquilo que nós olhamos. E então eu faço uma pergunta: o que você tem mais contemplado na sua vida? Para onde que você tem olhado? O que é que você mais tem contemplado
na sua vida. E se não for a Cristo, eu tenho uma péssima notícia. Se não for a Cristo, você está ficando cego. Uma cegueira está tomando conta da sua visão espiritual. É como uma doença chamada de catarata, né? Uma membrana que vai crescendo nos nossos olhos com o decorrer da idade, que ela começa a trazer uma visão embaçada, e hoje quanto mais cedo você opera, melhor, né? Mas a catarata é uma doença que no passado, quando não existia muito recurso, cegou muita gente. Muitos idosos morriam cegos, sem visão, porque essa membrana cobria todo o campo ocular, do globo ocular, todo o campo de visão. Se nós não focamos Cristo, não contemplamos a Cristo, nós estamos ficando cegos e não estamos percebendo. Assim como a catarata, ela vai crescendo, pouco a pouco, ela vai se desenvolvendo. A cegueira espiritual, ela é da mesma forma. Então, o que é que você mais tem contemplado na sua vida? Se você tem contemplado os seus problemas e as suas dificuldades, isso está impedindo de você enxergar a Cristo. Muitas pessoas, elas ficam envoltas no seu próprio problema. O problema se torna maior do que o próprio Deus. Não consegue olhar para Deus, não consegue olhar para o alto, porque se fecha no problema. Olha para as dificuldades, e isso impede de olhar para Cristo. Se os seus sonhos, os seus desejos, os seus prazeres, coisas boas e lícitas, estão sendo o foco dos teus olhos, isso está impedindo de você olhar para Cristo. Tem pessoas que colocam como alvos objetivos materiais, humanos, prosperidade, riqueza e por aí afora, coisas lícitas, não estou falando ainda de pecado, mas se os olhos estão presos nisso, se o que você contempla na sua vida, se o interesse maior da sua vida é crescimento financeiro, é prosperidade, é dinheiro, é riqueza, é passeio, é entretenimento, é festa, é balada, é churrasco, é todo fim de semana ter uma ocupação e por aí afora, você não está contemplando a Cristo. Uma cegueira está penetrando nos seus olhos espirituais. Isso impede de enxergar a Cristo. Qualquer coisa que os nossos olhos focam como prioridade, que não seja Cristo, nos impede de enxergar a Cristo. Essa cegueira começa a crescer. E pior ainda, se o que está impedindo de enxergar a Cristo for concupiscências dos olhos, cobiça da carne e orgulho, soberba da vida. Agora entra na área de pecados. Se estamos presos a algum tipo de pecado, algum tipo de vício, alguma coisa oculta, que não confessamos, que não abandonamos, certamente isso está impedindo de enxergar a glória de Cristo, de contemplar a Cristo na sua plenitude. E está limitando, está impedindo, causando cegueira espiritual. Se o seu trabalho, se as suas realizações pessoais, se as suas paixões, o seu grande amor, o grande amor da sua vida é onde os seus olhos estão. Eu sou apaixonado pela minha mulher, eu acordo pensando nela, eu durmo pensando nela, eu trabalho pensando nela, ela está me impedindo de enxergar a Cristo. Mas eu sou apaixonado pela minha mulher. Se o seu filho se tornou o seu ídolo, o príncipezinho, a príncipezinha da casa, toma conta de todo o meu coração, está impedindo de eu enxergar a Cristo. Uma das coisas que nós mais temos que ter sabedoria, aliás foi um assunto que lá no acampamento, quando a gente dividiu num pequeno grupo de homens, a gente estava conversando sobre isso. E aliás foi o Samir quem fez esse comentário, um dos comentários. Nós podemos enxergar a Cristo em todas as coisas que nós fazemos. Nós podemos enxergar a Cristo na realização do nosso trabalho. Nós podemos enxergar a Cristo no amor que existe dentro da nossa família, no relacionamento de marido e mulher, no relacionamento de pai e filho. Nós podemos enxergar a Cristo, sim, nas bênçãos materiais que Ele nos dá, na provisão financeira, no sustento, desde que a gente reconheça que tudo isso provém da graça, do favor de Deus, e nós rendemos graças a Ele todos os dias por aquilo que Ele nos dá. Não estamos presos nas bênçãos materiais, e nós podemos enxergar a Cristo em tudo isso. Podemos enxergar a Cristo no ministério que servimos, no trabalho secular.
agradecendo a Deus, reconhecendo, fazendo da melhor maneira possível. Entende, amados, a diferença de quando uma coisa toma conta do nosso coração e de quando aquilo que Deus nos concede nos leva a enxergar a bondade dEle na nossa vida. Então eu posso sim contemplar a Cristo, louvando, agradecendo a Ele todos os dias por tudo que Ele tem me dado, pela família, pelo amor que existe no relacionamento, pela esposa, pelos filhos, pelo lar, por tudo isso que a gente sempre agradece, mas lembrando que Ele é o centro, que Deus é a fonte de tudo que nós desfrutamos. Aí não tem problema, porque nós rendemos graças a Cristo por aquilo que nós temos, porque provém do próprio Deus. O problema é quando a nossa visão está unicamente nas coisas aqui de baixo e nós não contemplamos a Cristo. Nós lembramos de contemplar a Cristo quando bate um problema, quando surge uma doença, quando tem uma situação contrária, aí a gente lembra e corre para Cristo. Então entende a diferença? Entendendo esse princípio, entendendo isso que a gente falou até agora, que é só uma introdução para o tema principal, que é cegos de entendimento, Satanás, o Deus deste século, o príncipe desse mundo, ele tem uma estratégia para fazer com que nós não consigamos contemplar a Cristo. Ele é o causador de muitas cegueiras na nossa vida, que nos impedem de ter uma caminhada autêntica com Deus. E Paulo diz então no versículo seguinte que nós lemos: mas se o evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. Quando o evangelho de Cristo, quando as verdades de Cristo estão ou se tornam encobertas aos nossos olhos, caminhamos para a cegueira, caminhamos para uma perdição, para uma queda espiritual. E ele diz aqui: nos quais o Deus deste século, se referindo a Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Uma grande estratégia de Satanás é cegar o entendimento dos incrédulos, para que eles não compreendam, não consigam enxergar a glória de Cristo, não compreendam o sacrifício de Cristo, não compreendam a obra de Jesus Cristo e possam se renderem a Cristo. Mas aqui, amados, tem um detalhe muito importante. Quando nós falamos incrédulos, nós imaginamos o ateu, o pagão, o que não tem vida com Deus, o ímpio, né? Só que Paulo estava escrevendo para uma igreja, uma grande igreja, e uma igreja cheia de problemas, que era a igreja de Corinto. E o maior problema da igreja de Corinto, e da igreja primitiva, era a entrada de falsos mestres com falsos ensinamentos na igreja, estratégia de Satanás. E eles adulteravam o ensino do verdadeiro evangelho que Paulo ensinava, pregava. E adulterando esse ensino do evangelho, muitos começavam a acreditar em um falso evangelho. Se consideravam cristãos, estavam na igreja, mas passaram a acreditar num evangelho adulterado. São esses incrédulos. Quando você crê em algo que não é o real, o verdadeiro evangelho de Deus, você se tornou um incrédulo. Você está deixando de crer. Eu creio parcialmente. Não podemos crer parcialmente no evangelho, nos ensinamentos que o Senhor deixou. Nós temos que crer totalmente, integralmente. Por isso que Paulo justifica o seu ensinamento. Ele diz: pelo contrário, nós rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Nós não andamos com astúcia, nem adulteramos a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: eu tenho pregado o verdadeiro evangelho. Eu não prego por interesse, não prego por engano, não prego para que as pessoas se atraiam a mim. Eu prego o evangelho de Cristo. Mas há alguns que têm adulterado o verdadeiro evangelho, que não estão pregando integralmente, que estão lançando mentiras no meio do povo de Deus. E boa parcela das ovelhas estão seguindo esses ensinamentos, esses falsos mestres.
qualquer coincidência com o que está acontecendo nos dias de hoje. Não é mera coincidência, é realidade mesmo. Nós temos visto hoje um falso evangelho sendo ensinado por falsos mestres que distorcem a palavra de Deus, que pregam somente o que lhes convém, que ensinam parcialmente para terem o agrado do povo, que não confrontam a igreja com o pecado, nem com a justiça, nem com o juízo, mas eles pregam um evangelho deturpado. E Paulo estava dizendo: eu não desfaleço, eu não perco a coragem, eu vou continuar ensinando com retidão, eu vou ensinar a verdadeira palavra de Deus, eu não vou adulterar o evangelho, mas cuidado com esses que estão adulterando, porque quando você passa a crer num evangelho adulterado, você se torna um incrédulo, está crendo numa mentira, está crendo em algo que não foi o que o Senhor ensinou. E há muitos hoje se desviando, indo para igrejas que estão pregando o evangelho adulterado, o evangelho que cada dia mais vai escandalizar, vai causar tremendo problema no meio do povo de Deus, vai abrir a porta larga e muitos entrarão por ela, porque é o evangelho fácil, é o evangelho que não te confronta, vem do jeito que você está e fica do jeito que você quer, não precisa mudar de vida, basta você dizer que é crente, que é cristão, receber, fazer o apelo, se prostrar, passar pelo batismo, mas não precisa mudar, continua vivendo. A cultura de hoje é cultural, tudo pode sim. As coisas não são mais como se falavam antigamente. Esse é o grande problema que a igreja está vivendo. E muitos têm adentrado por esse caminho, estão ficando cegos espiritualmente. Não conseguem mais contemplar a glória de Cristo. O espelho que Satanás colocou diante deles é um espelho embaçado, distorcido, que não reflete uma imagem verdadeira, uma imagem genuína, mas eles acham que eles estão no caminho certo. Eles acreditaram em mentiras. E há muitos cristãos, há muitas pessoas que outrora caminhavam firmemente diante de Deus, mas hoje se afastaram e foram por esses caminhos tortuosos, seguindo falsos mestres, que têm pregado uma vida liberal. O Deus desse século, o príncipe desse mundo, cegou o entendimento deles. E a palavra se encaixa para essas situações. Talvez pessoas que nós conhecemos, talvez pessoas que nós amamos, que se enveredaram por esses caminhos, e agora se encontram cegas da verdade do Evangelho de Deus, e se elas não se arrependerem, se não for tirada essa venda dos olhos, o destino delas é a perdição. E nós não podemos ficar calados, nós temos que abrir um caminho, fazer algo que possa mudar o destino dessas pessoas. Qual é o chamado da igreja? Pregar o Evangelho, pregar a verdade, ensinar a verdade. E somos nós, ou aqueles que ainda estão enxergando nitidamente, nós é que temos que buscar, que orientar, que chegar nesses que estão afastados, desviados, que se perderam aí em falsos ensinamentos. É algo que cabe a cada um de nós. Não podemos que alguém que nós amamos esteja caminhando parcialmente na palavra de Deus. Parcialmente. A pessoa acha que está tudo bem, mas ela não sabe verdadeiramente o que ela está enxergando. O espelho que Satanás apresentou para elas é um espelho distorcido, de uma imagem falsa, e muitos têm ido por esse caminho. Impedem de verem a verdadeira glória de Cristo, e assim nunca vão ser transformados de glória em glória. Nunca vão conseguir chegar ao destino final, a glorificação eterna. Quando o Senhor Jesus diz, lá em Mateus capítulo 7, eu vou ler do 21 ao 23, para que fique assim mais claro o que eu estou dizendo. Mateus capítulo 7, do 21 ao 23, Jesus está dizendo assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome,
em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Pessoas que estavam enganadas, achavam que estavam seguindo a Cristo, mas vivendo debaixo de um engano, de um ensino religioso enganoso, que levaram elas a viverem uma vida, a uma visão distorcida, e o final delas foi trágico. O que elas ouviram não foi: vinde benditos de meu Pai, foi: afastai-vos de mim. Vocês praticaram iniquidade, vocês viveram no engano, vocês chamavam pelo meu nome, mas continuavam vivendo do jeito que vocês queriam. Muitos países hoje já estão aprovando indiscriminadamente o aborto. Muitos cristãos vão aceitar isso como naturalidade. Muitas denominações que se dizem cristãs estão fazendo casamento homoafetivos, o que dentro da palavra de Deus é completamente contrário. Muitos ensinamentos enganosos, de que não precisa de arrependimento, e que no final o amor vai cobrir toda a maldade, toda a iniquidade, todo mundo vai para o céu, que não há condenação eterna, não há inferno. Ensinos enganosos, mentes que estão ficando obscurecidas, cegos no entendimento. Ah, mas eu conhecia quem era Cristo, eu ia na igreja, eu cheguei até a orar por pessoas, eu cheguei até a expulsar demônios, mas eles ouviram de Jesus: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Isso é seríssimo, para que cada um de nós possa refletir, se de fato nós estamos contemplando a glória de Cristo. Se o que está diante dos nossos olhos é o Senhor Jesus Cristo, se o que atrai e prende os meus olhos é o próprio Cristo, se eu não estou com os meus olhos colocados nos lugares errados. Lá em Lucas capítulo 11, 34 a 35, Jesus diz assim, ele dá um exemplo numa parábola, ele diz assim, Lucas 11, 34 a 35, são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. O que Jesus estava dizendo? Há muitas pessoas que elas pensam que elas estão na luz, mas elas estão em trevas. Repara, presta atenção, se a luz que há em ti não são trevas, porque se forem trevas, que grande trevas serão. Engano, vivendo debaixo de um engano espiritual. Um olho mau rejeita as verdades que confrontam. Se os meus olhos forem maus, eu não vou querer ser confrontado, eu não vou querer mudar de vida, não vou querer ser transformado, eu vou querer continuar vivendo, satisfazendo as minhas vontades, onde uma falsa luz é refletida, contemplam um engano. A luz que há nessas pessoas, na verdade, são trevas, e o destino é terrível. Então, amados, diante dessa situação, o que nós podemos fazer? Desse risco, desse engano que Satanás tem semeado dentro das igrejas, levando cegueira espiritual, fazendo com que as pessoas tirem os olhos de Cristo, deixem de contemplar a Cristo, contemplem a si próprias. Tem pessoas que contemplam a si próprias, se acham tão boas, né? Se orgulham do que são, se estribam no seu próprio entendimento, deixaram de olhar para Cristo para olhar para si próprio. O objetivo delas é fazerem a própria vontade, e chegam a ponto de acreditar que Deus existe para fazer a vontade delas. Esse tipo de ensinamento enganoso está espalhado nas igrejas hoje. O que podemos fazer? Como que alguém pode sair do engano? Se você conhece alguém que está vivendo esse engano, alguém que está desviado, afastado,
Como que pode fazer com que essa pessoa saia do engano? Que seja arrancada essa venda dos olhos, que volte a enxergar a Cristo. O que eu, como cristão, posso fazer por alguém que está desviado, afastado, alguém que eu amo, talvez da própria família, talvez um amigo de trabalho, ou um amigo, um irmão que foi da igreja e está afastado hoje. O que eu que estou enxergando, o que eu posso fazer? Há uma recomendação de Paulo, e nós vamos encerrar com esse texto, 2 Timóteo capítulo 2, do 25 ao 26. Esse texto é direcionado especialmente para aqueles que estão na luz e possam ser usados por Deus para ser um instrumento de Deus para trazer alguém que está perdido ou desviado. Mas de repente um desviado lendo esse texto pode falar: meu Deus, eu estou nessa situação, e agora, o que eu faço na minha vida? Eu entendi que está uma venda nos meus olhos, eu entendi que eu estou falando que eu sou de Cristo, mas eu estou vivendo como alguém do mundo. O que eu faço, meu Deus do céu? Né? Talvez tenha servido para alguém dessa forma. Mas olha o que Paulo diz aqui em 2 Timóteo 2, versículo 25 e 26. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, por tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a vontade. Essa palavra é muito séria. Não é brigando, não é com contendas que eu vou convencer alguém a voltar para Cristo, ou enxergar a verdade do Evangelho. Paulo diz aqui que é com mansidão, disciplinando com mansidão, exortando com mansidão, admoestando com mansidão. Não é brigando, não é chegando com os dois pés, não é dizendo, condenando e trazendo juízo para a pessoa, com mansidão, racionalmente, numa conversa franca, conversar com essa pessoa que se opõe ao Evangelho. Quem está no engano vai se opor, a pessoa vai teimar, vai bater o pé que ela está certa, mas nós precisamos orar e pedir sabedoria a Deus, para levar a palavra de uma maneira certa, e pedir ao Espírito Santo, que conduza essa pessoa ao arrependimento. Veja o que Paulo diz, na expectativa de que Deus lhe conceda, não só o arrependimento para conhecer a verdade. Paulo está indo além, que Deus conceda não apenas arrependimento para se voltar, mais do que isso, que retorne ao bom senso, que retorne à sensatez. O que é perder a sensatez? Perder o bom senso, perder o juízo, não está enxergando nada, está cego, não consegue enxergar a verdade. Você já conhece casos assim? Eu já conheci casos de líderes de igreja que causaram a divisão da igreja, porque eles não conseguiam enxergar a verdade daquele momento. Um crente pode ser influenciado por Satanás? Pode. A palavra está dizendo aqui que eles se tornaram cativos do diabo, presos nos laços do diabo, para cumprir a vontade do diabo. Foram se afastando, deixaram o engano tomar conta da vida, ao ponto de não conseguir enxergar a verdade. Líderes de igreja já caíram nisso, de igrejas já foram divididas, porque seus líderes, alguns, ficaram cegos e causaram contenda e causaram a divisão da igreja. Eu já vi isso acontecer. Então, amados, é muito sério. Nós precisamos então, os que estão com os olhos em Cristo, contemplando a glória de Cristo. Se você tem essa missão, você conhece alguém, seja você o instrumento de Deus. Ore por essa vida, não somente ore, mas tenha a atitude de chamar para uma conversa, de dar um aconselhamento, de mostrar o que está acontecendo de errado, para que seja descortinado, tirado esse véu, para que retorne a sensatez, para que pela ação do Espírito Santo, seja conduzido ao arrependimento. Então, nós fechamos essa palavra dessa forma. Existe o perigo? Sim, existe.
até mesmo para aqueles que se converteram há muito tempo. Um dos grandes perigos, né, de quem se converteu há muito tempo é se acomodar. Eu já conheço tudo da palavra de Deus. Eu não preciso ficar indo na escola dominical. Eu leio em casa quando dá certo. Eu já ouvi isso tantas vezes. Essa pregação, nossa, filho pródigo, nossa, eu conheço até o nome do filho pródigo. A Bíblia não fala, a pessoa conhece até o nome. Crentes velhos, né, que se acham sabedores de tudo, acomodam. Começam a ouvir alguns enganos. Nossa, aquele pastor falou algo diferente, me chamou a atenção. Chamou a atenção porque não confrontou o pecado, chamou a atenção porque algo agradou. E começa a ir por esse caminho, a cegueira começa a cair nos olhos, a catarata começa a crescer. E quando vê, já se tornou um cego espiritual, uma pedra de tropeço dentro da igreja verdadeira. Como é terrível isso. Davi, no Salmo 101, versículo 3, ele diz assim: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Quando que foi a queda de Davi? Quando ele olhou mal, quando os olhos dele se tornaram maus, quando ele pôs os olhos numa mulher que não era sua, e cobiçou, e cometeu adultério, e causou a morte do marido daquela mulher. Ele sofre terrivelmente por causa do seu pecado. Ele se arrependeu genuinamente diante de Deus, ele recebeu o perdão, mas ele sofreu uma consequência terrível para o resto da sua vida. Nunca mais teve paz na família, um filho matou o outro, um filho cometeu incesto com a irmã, 2 filhos tentaram usurpar o trono, foi uma confusão até o final da vida. Ele ficou calado, suportou toda a consequência do seu pecado, mas ele escreve no Salmo 103, não porei mais coisa injusta diante dos olhos. O que nós temos colocado diante dos nossos olhos? O que eu tenho colocado diante dos meus olhos que tem impedido de eu contemplar a Cristo? Fica para nós essa pergunta. E se eu conheço alguém que está cego, que o Senhor me use, para que eu possa ser instrumento de Deus, para que essa vida volte a enxergar. Amém? Vamos nos colocar em pé e orar. Nós vamos, dentro dessa palavra, dentro de tudo que a gente ouviu aqui, celebrar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é para aqueles que estão com os olhos em Cristo. Se Cristo não é o centro da sua vida, você não deve participar da ceia do Senhor. Para aqueles que estão em plena comunhão com Cristo, contemplando a glória de Cristo. Eu vou chamar os irmãos presbíteros que vão nos auxiliar aqui.